quase a hora nona no dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que dirigiu-se para ele e disse: Cornélio. E ele, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: O que queres, Senhor? E as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Tomeis assento em nome de Jesus. Quando se falava em centurião, irmão, se falava de homens que tinham poder sobre 100 homens. Era um militar, um homem que tinha poder sobre 100 homens e dirigia uma província. Já a Bíblia nos ensina que ele em Cesareia tem uma visão diante de Deus. Deus mostra para ele e fala: Olha, Cornélio, tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem plantado, tudo aquilo que você tem feito, tem chegado até o meu trono. E eu me pergunto muito para Deus às vezes. Falo: Senhor, será que o meu testemunho de vida, a minha vida tem sido claramente? E muitas vezes, irmãos, a gente se preocupa tanto de querer ser um missionário, de viajar, de conhecer lugares, e a gente esquece dos nossos filhos, da nossa casa. E hoje eu vejo os meus filhos cada dia mais a dificuldade de estar num culto com o seu pai. Um pai que é missionário, que viaja para a África, que ajuda crianças. Mas a verdadeira missão que temos que começar em nosso lar, sabe por quê? Porque a história tem que ser deixada dentro da nossa casa. O testemunho tem que ser deixado dentro da nossa casa. E a gente se preocupa tanto com as coisas lá fora, que esquece de preparar os nossos para que o que o mundo tem lá fora a oferecer. Ei! E as pessoas dizem: Satanás não tem nada para oferecer. Mentira, meu irmão. A gente passa de lugar em lugar, a gente vê as pessoas fissuradas, vibradas, amando o mundo aprisionou as pessoas. E às vezes Satanás quer fazer isso com nossos filhos, com muitos dos nossos familiares. Você tem 30, 40, 50 anos de crente e não conseguiu nenhum processo, ou seja, ninguém da tua casa. A Bíblia diz que quando o Cornélio recebe a visão, o anjo diz: Olha, Cornélio, o que tu tem feito tem chegado ao meu trono, ao trono de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 35: Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O verdadeiro cristianismo está no amor, no partir do pão. Certa que ocasião, algum tempo atrás, uma mulher mundana, eu nem sei o nome, saiu questionando os crentes, dizendo: os crentes mudaram, não é a mesma coisa. É uns crentes que não ama, que não perdoa, que não tem mais amor, que só sabe censurar, perseguir, falar, mas nunca dá a mão para levantar. O povo que devia levantar e ajudar é o mesmo povo que está jogando cada dia mais as pessoas fora da igreja. De todas as pessoas que eu encontro aqui, em outro lugar que eu ando, muitas vezes se afastou da igreja por conta de pecado, por conta das flores, das tentações diabólicas. Escute, meu irmão, a Bíblia diz em Mateus no capítulo 4, que Jesus foi tentado 3 vezes. E tinha se preparado 40 dias. Como vamos vencer a tempestade que está por vir a esse mundo? Ou você pensa que daqui para frente tudo vai decorrer melhor? Não! Ei! Se não fosse um crente preparado para o que está vindo aí, você não vai aguentar a peleja. As pessoas: pastor, mas o senhor é muito enérgico, o senhor cobra muito. Na minha casa eu cobro. Sabe por quê? Porque eu sei qual é o peso do pecado, porque eu vivi lá. Homens foram lembrados até os dias. Adolf Hitler, quando se fala do massacre de judeus, se lembra do alemão Hitler. Como que você quer ser lembrado onde você vive? Como um cristão que ajudava, como Cornélio, ele e a sua casa. Se você ler todo o texto, era um romano, um homem que era militar, criado para ordenar e perseguir os judeus. Mas o cara era tão bom, que Deus falou: tenho recebido as suas esmolas, Cornélio. Tem chegado ao meu trono. Ei!
Tem crente que não tem mais o olhar de amor, mas o olhar de censura, de perseguição, de destruir, de matar, de acabar, de enterrar e jogar o restinho da alma daquela pessoa no inferno. O seguidor de Bob Marley, o seguidor de rock, heavy metal, o cara anda parecido. A Bíblia diz que Pedro era tão parecido, lá em Mateus capítulo 26, versículo 69, que era escuro no pátio, ele com medo se escondeu, e a mulher olhou e disse: ei, você é um deles. Você estava com o Nazareno. Porque o brilho do cristão não pode. Sabe o que eu pensava, pastor Diogo? Eu queria ser um pregador conhecido. Todo mundo é bom. Você viajar, ser conhecido, pregar em vários lugares, igreja cheia. Mas depois a gente vai ficando velho, começa a usar óculos para ler. E a gente vê que tem coisas que não é tão importante. Tem homem que nasceu para governar, para construir. Outros que nasceu para evangelizar, outros para tocar. E o seu chamado qual é? Tem gente que quando morrer, não vai ter ninguém para segurar nos dois lados do caixão para levar, de tão ruim que é. Mas tem gente que quando partir, quando os seus olhos fechar, ali as pessoas vão dizer: ali vai um homem piedoso como Cornélio. Que cristianismo é esse que não se parte o pão? Que cristianismo é esse que daqui a pouco eu vou para minha casa e daqui a pouco a moto pipi? O iFood, meus filhos, como uma pizza está grande, pega o telefone do papai escondido e paga. Mas tem filhos de crentes que não têm esse privilégio. Mas a Bíblia diz que em Atos capítulo 4, as pessoas começaram a perguntar: o quê? As viúvas, os órfãos, nós estamos passando necessidade, e aí, Pedro? Separa 7 homens cheios de espada, até para dar esmola tem que ser como Estevão, como Cornélio, como em Atos, diáconos cheios do Espírito para dar o pão. Cornélio era um homem tão bom, e não era um pregador, era um romano. Ei, um pagão, um gentil. E Deus dá a visão a Pedro: Senhor, nunca comi nada imundo. Sabe o que está acontecendo, pastor? A gente está encontrando Cornélios na rua, minha irmã, e não encontramos mais dentro da igreja. Eu já passei fome. Você acha que eu vou para a África para me aparecer e botar em status? É porque eu sei o que é fome. Já chorei de fome, já fui dormir de fome. E sabe o que é pior que a fome, pastor Diogo? É um pai se sentindo inútil por não poder alimentar e botar o alimento na barriga dos seus filhos. A lágrima do pai dói mais do que a fome. Onde é que estão os cristãos? Como você quer ser lembrado? Davi foi lembrado de duas maneiras. 1 Samuel capítulo 17, ele corta a cabeça do filisteu e diz: quem és tu para afrontar? E depois se recolhe. Aí, todos os dias essas passagens me penetram na minha alma. Por quê? É uma prova, irmãos, lá em Mateus capítulo 4, Jesus no deserto. A prova de Davi, homem segundo o coração, cria em mim. Depois é o mesmo Davi que prepara um bilhete, entrega a mão do seu general e diz: mata Urias. Sabe por quê? Porque os olhos do homem, como diz em Mateus capítulo 6, versículo 22. Se os seus olhinhos, meu irmão, só olhar para Netflix, só olhar para novelinha, minissérie. Agora o diabo botou esse negócio de minissérie. Eu chego em casa, está todo mundo na minissérie. Quando é um Davizinho ainda vai para amarrar a pessoa. Domingo, escola dominical. Veio quantos hoje?
Estevão, novo convertido de Atos capítulo 6, o primeiro mártir, jovem, novo convertido, sentado na primeira cadeira, vendo os apóstolos pregar e aprendendo. Leia todo o capítulo 6 de Atos. Você vai ver uns jovens trazendo e viajando dentro dos Pentateus, dos livros dos profetas. E os fariseus, os religiosos, não entendiam o que era aquilo. E da mesma forma pegaram dinheiro e toma, dá, porque nós não aguenta que esse guri. Não, o cara sabe demais. E agora esse espírito que Deus derrama na casa de Cornélio. Por quê, pastor? Todos isso que eu falo na minha casa falavam uma língua só. Falavam uma língua só. Amavam. Seu irmão triste, angustiado. E você percebe, ou conhece, ou ele já te falou. E você não consegue trazer uma palavra amiga, pegar na mão dele e levantar. Se esse evangelho não estiver em nosso meio, nós somos uma igreja falida. Porque quando Jesus escreveu lá em João capítulo 13, 35, ele disse: nisso conhecereis que vós sois meus discípulos, se forem bem bons pregadores, se pularem, se profetizarem, se darem saltos, se falarem bonito. Não. Se amardes, se abraçardes, se sentir a dor um do outro. Nisso, aí sim, conhecereis que vós sois meus discípulos. Massacre, lembra-se de Hitler. Bomba atômica primeira, Estados Unidos, Hiroshima e Nagasaki. Homem feito, Gênesis capítulo 27. Tudo ficou na história. E a sua vida e a minha vida vai ficar, não para o mundo, mas na sua casa, na sua comunidade, ao lado de que você ama. Como você quer ser lembrado? O homem que desistiu da sua família. E a gente vê, quando a gente chega no leito da nossa casa, que vê nossos filhos do nosso lado. Eu falei uma vez assim, pastor Diogo, eu queria andar de bicicleta de novo, mas eu queria meu pai do meu lado. E hoje nossos filhos nos têm do lado. E às vezes, dedicam o seu amor, a sua mentalidade, a sua atenção para pessoas que conheceu há pouco. E o pai e a mãe que se dedicou, que chora, que sente a dor. Meu irmão, porque a gente só sabe o que é pai quando a gente tem nossas. Estou indo agora 21 de abril novamente para a África. Mas não é porque lá é um lugar bom de passear, não. É porque lá é um lugar sofrido. E eu vou para lá porque Deus tem sido muito bom comigo, pastor Diogo. Muito bom. A luta todo dia, mas Deus tem sido muito bom. E na África a gente tem 2 projetos, um em Luanda e um em Moçambique. 21 nós estamos indo para Joanesburgo e Moçambique, e Tanzânia. Setembro para Angola, onde a gente tem um orfanatozinho, uma crechezinha, onde a gente ajuda 50 crianças todo dia. Isso não é para minha glória, não. O que eu quero chegar com isso? O que é que eu quero chegar com isso? Moçambique agora a gente ia pregar numa igrejinha lá na lama. Eu vou mandar o vídeo para o pastor Diogo. Deu um vento, está chovendo muito em Moçambique. Na cidade de Benguela, em Angola, destruiu, acabou com tudo. Se vocês verem na internet, Moçambique acabou com tudo. Morreu criança, derrubou igreja. Aonde a gente ia pregar em Moçambique, evangelizar, comprar brinquedo, comprar bola, fazer o cachorro quente, fazer aquela brincadeira, meus irmãos. Pastor, quando a gente chega lá, o povo estende. Eu fiquei até sem graça. Vieram pegar minha Bíblia, carregar tudo. Você não faz nada. Água. Eu estou pregando, correndo, a gente soa. Daqui a pouco tem um irmão me enxugando e correndo atrás de mim. Eu falei, depois eu acabei, não entendia na primeira vez. Falei, por que esse irmão fica correndo atrás de mim? Não, para te enxugar, ou se alguém vir te pegar, ele vai na frente, derruba o cara. Falei, diferente. E o que me apaixonou naquele povo, fique de pé, eu estou acabando. Ei, o que me apaixonou naquele povo, a simplicidade e a comunhão com Deus. Meu irmão, não tem nada não. Você está pensando que lá tem ambulância, tem SAMUzinho que liga, vem na portinha e te leva para o hospitalzinho? Não. Uma criança, se ela adoecer numa província distante, ela morre. Às vezes com doença simples. Porque não tem auxílio, não tem nada. E a gente reclama de tudo. Como reclama.
O filho, se não tiver um iPhone, é humilhado no colégio, na universidade. É humilhado. Não, eu quero um. Qual é agora o último? 6, 7, como é? 16, 17. Eu quero um desses. Minhas amigas tudo tem. Isso nós vamos dando, porque pai, com licença a palavra, ô bicho besta, é pai e mãe. É ou não é? O pai que dizer que não faz o que você não diz, não dou não, não dou não. Aí depois ele vai lá, senta no sofá e fica. Vai pro quarto dormir, aí você fica aqui na cabeça. Aí fica aqui na cabeça, eu tenho que dar. Eu tenho que dar. Pega o cartão, mulher, empurra aí para 200.000 vezes, mas dá. É assim, pai. A mulher, eu dou dinheiro, compra lá, minha irmã. Vai comprar umas roupinhas para ela. Minha filha, caçola. Chego lá, chega com as cuecas dos guris. Eu falei, meu irmão, não era caçola. A mãe e o pai só pensam nos filhos. Não, mas eu vi que combinou tanto com o Damares, com o Bruninho, que eu tenho 2 meninos, com o Pedrinho. Não ficou bonito um deles, eu não vi eles vestidos ainda. Mas mãe é assim. Não, não é, pastor? Não é assim em casa. Amém, irmãos? Como que você quer ser lembrado? Na sua comunidade. Irmãos, seja um crente como Cornélio, sabe por quê? A Bíblia diz que todo judeu, se você ler o texto, temiam, respeitavam a Cornélio, porque ele era um homem piedoso. E Deus respondeu a Cornélio através, não foi da pregação eloquente dele, foi através da piedade. Via o povo com fome, tome um bocadinho, tome um bocadinho. Lá na África é assim, senta todo mundo, come todo mundo junto. Se for só o funge, que é uma comida que eles têm lá, tipo uma papa de arroz, é só o funge, com uma macaxeirazinha, com uma palhazinha. Lá a palha da macaxeira eles usam como refogado, como a gente faz com repolho e couve em nossa casa. Lá eles usam aquela palha, não se perde nada. Até rato de vez em quando a gente come assadinho lá, é gostoso. Amém? Diga glória a Deus. Fala assim, Senhor, leva a mão sobre o seu coração. Me ensina a ser melhor. Me ensina a ser um crente diferente. Me ensina a ser um crente como Pedro, que mesmo escondido, a luz brilhava. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.